Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que faz a diferença na nossa vida. Por isso nós nos alegramos, louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre ser proativo ou reativo, baseados aqui na vida de Moisés. Numa das últimas ações de Moisés, nós vamos ver que Moisés, infelizmente, tropeçou no final da sua vida, num detalhe aqui muito importante, mas que fez toda a diferença entre alcançar a bênção e ser recolhido antes do tempo. Então, a nossa ênfase aqui é se você é proativo ou reativo. É sobre isso que nós vamos falar a partir de Números, capítulo 20, de 2 até o 13. Números 20, de 2 ao 13. Olha só, é aquele episódio onde Moisés fere a rocha em Meribá. Moisés fere a rocha em Meribá. Versículo 2 de Números, capítulo 20, o texto sagrado nos diz o seguinte: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Versículo 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, a vara aqui, a vara de Moisés, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a rocha sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão, a vara aqui, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha só, os filhos de Israel, contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Um detalhe importante desse episódio é que Deus havia mandado Moisés falar com a rocha, declarar, liberar uma palavra profética sobre a rocha. E infelizmente Moisés feriu a rocha com o seu bordão, ou seja, com a sua vara, bateu com a sua vara na rocha. E nós vamos aprender um pouquinho sobre essa liderança, proativa ou liderança reativa. Que relação tem esses dois tipos de liderança? Simbolizando aqui, é claro, Moisés, esse grande personagem da história do povo de Israel. Será que nós aprendemos algo à custa de Moisés aqui em número 20? E a resposta é sim. A essa altura, Moisés aqui sentiu-se sobrecarregado com as reclamações, as murmurações e a estagnação e a falta de progresso do povo até então. Sentiu-se como que correndo aqui no vazio, como se não houvesse sentido chegar até onde ele havia chegado. E na sua fragilidade de condição, tomou uma decisão que custou o seu futuro. Orientado por Deus para falar a rocha a fim de obter água para o povo, Moisés, irado, acabou batendo na rocha, como já tinha feito anteriormente. Ele repetiu um feito
que já havia feito lá atrás, relatado no outro trecho da palavra de Deus. Reagiu com fúria, com ira, com raiva, com cólera, ao invés de obedecer a Deus com calma, com paciência, com equilíbrio. Por causa dessa desobediência, ele foi barrado de entrar na terra prometida. E esse fato triste nos ensina pelo menos duas lições importantes que nós podemos extrair sobre liderança proativa ou reativa. Reativa no sentido daqueles que apenas reagem diante dos desafios, diante dos problemas, sem pensar nas consequências. Reativo no sentido daquele que se deixa levar pela emoção, pelo sentimento, pela situação e não pela guiança do Senhor, pela orientação do Espírito, pela razão e pela inteligência. Então, primeira lição que nós aprendemos é que nunca tome uma decisão maior enquanto você está emocionalmente fragilizado. Vou repetir, nunca tome uma decisão maior enquanto você está emocionalmente fragilizado. Tome decisões quando está bem no alto, não quando você está lá embaixo, emocionalmente falando, né? Então, existe o tempo certo para se tomar uma decisão quando você está lá no alto, equilibrado, bem ajustado, né? E não quando você está lá embaixo, emocionalmente falando, quando você está embaixo, né? Debaixo de uma situação aqui emocionalmente fragilizada, não é o melhor momento para se tomar uma decisão importante na sua vida. Esse é o tempo errado para tomar uma decisão. Segundo princípio que nós aprendemos nesse episódio de Moisés e Arão é que seja proativo, não reativo na sua liderança. Seja uma pessoa obediente e não emocionalmente fragilizado ou desequilibrado. Proatividade é isso, é obediência, é o ímpeto de ir e fazer conforme Deus lhe ensinou, conforme é o correto e responsável a se fazer. Seja proativo, não reativo na sua liderança. Não permita que o mandato, a sua vocação, né, o seu chamado, provenha da multidão, do povo, das pessoas, da multidão queixosa, da reclamação, da murmuração. Não. Deixe que os palpites venham de Deus e da missão e do propósito que Deus te conferiu, que Deus te deu, e não das pessoas como Moisés acabou fazendo. Faça assim as seguintes perguntas antes de tomar uma decisão importante. Nessa decisão, eu sou reativo ou criativo quando lidero? Estou sendo guiado por Deus ou estou sendo guiado pelas minhas emoções? Será que eu estou jogando na defensiva ou na ofensiva quando lidero? E terceiro, tento agradar as pessoas ou tento agradar a Deus quando lidero? Comando a minha agenda, o meu tempo, foco e agenda aqui, ou outra pessoa ou outras pessoas determinam onde devo aplicar meu tempo, meus recursos e minha força? Então, é muito importante nós pensarmos um pouquinho sobre isso, para que não sejamos líderes reativos, mas sim líderes obedientes a Deus e líderes proativos, né? Inteligentes, sábios, guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui 4 leis espirituais que foram quebradas, né, por Moisés nesse evento específico de Números 20, e está destacado aqui do versículo 10 ao versículo 12. Primeiro, a desobediência de Moisés junto à rocha nos lembra as falhas que perseguem todos nós e que podem tombar, derrubar qualquer crente, qualquer cristão ou qualquer líder na sua posição de liderança e influência. Primeiro, Moisés reagiu ao invés de liderar. Moisés reagiu ao invés de liderar. É o que nós vemos claramente aqui no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? E no 11, Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes, meio que com raiva aqui, com o seu bordão, com a sua vara de autoridade, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Então nós vemos claramente no versículo 10 que ele reagiu ao invés de liderar. Ele agiu pelas emoções, pela raiva, pela ira, pela cólera, fragilizado emocionalmente, como já falamos, de forma reativa e não
proativa. É o que nós vemos claramente no versículo 10 aqui. No versículo 11, que nós acabamos de ler também, nós vemos o segundo erro aqui de Moisés. Segunda falha que fez Moisés errar e também é uma falha que persegue todos nós, independente da sua esfera de influência, de liderança, de atuação, que é presumir que aquilo que funcionou antes funcionará novamente. Eu vou repetir o segundo erro, a segunda falha de Moisés, é presumir que aquilo que funcionou antes funcionará novamente. E infelizmente muita gente cai nesse erro também, e nós vemos aqui no versículo 11 essa presunção de Moisés de achar que aquilo que funcionou antes também funcionará novamente. Terceiro erro de Moisés, que nós vemos claramente na palavra de Deus, também no versículo 11, é que Moisés comprometeu a obediência a Deus para parecer melhor diante das pessoas. Vou repetir, terceiro erro de Moisés é que Moisés comprometeu a obediência a Deus para aparecer melhor diante das pessoas, para resolver o problema diante das pessoas. Ele acabou desobedecendo, ferindo uma ordem, uma lei, um mandamento direto de Deus. E como tem gente que cai nesse erro? Tem agradado as pessoas e desagradado a Deus. Tem obedecido situações, circunstâncias, movidas por elas ou por pessoas, ao invés de obedecer a palavra de Deus. Lembre-se do que diz lá no livro de Atos, num episódio com dois apóstolos, eles disseram assim: mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Esse é o terceiro erro que nós vemos de Moisés. Comprometeu a obediência para com Deus, para parecer melhor diante das pessoas. E o quarto erro de Moisés, que nós não podemos cair, nem errar, nem falhar, é deixar de confiar em Deus a fim de terminar o que ele começou. Deixar de confiar em Deus a fim de terminar o que Deus começou. Nós vemos isso claramente no versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou nelas. Então, infelizmente, aqui nós vemos o tropeço de Moisés, deixando de confiar em Deus, a fim de terminar o que ele começou, né? Então, infelizmente, muitos tropeçam nesses quatro erros que perseguem todos nós, né? E que fazem a liderança, em vez de ser proativa, que é o que Deus quer, obediente, guiada pelo Espírito Santo, numa liderança reativa, que depende das circunstâncias, da situação, das emoções e do momento, o que leva a erros grotescos de liderança, de influência e de falhas na sua vida cristã. Primeiro, reagir ao invés de liderar. Segundo, presumir que aquilo que funcionou lá atrás, antes, funcionará novamente na sua vida. E terceiro, comprometer a obediência a Deus para parecer melhor diante das pessoas. E quarto erro, deixar de confiar em Deus a fim de terminar o que ele começou. Então hoje nós aprendemos aqui no exemplo de Moisés, exemplo é claro aqui negativo, né, de desobediência, de erro, de falha, que nós precisamos ser líderes proativos e não reativos. Homens inteligentes, sábios, equilibrados, mulheres também, que sejam obedientes ao mandamento do Senhor e não reacionem conforme as suas emoções, debaixo das suas fragilidades emocionais, errando e falhando nas suas escolhas e nas suas decisões, tá bom? Tudo isso baseados em números, né? Na Torá, aqui no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. No livro de Números, capítulo 20, de 2 a 13, foi o trecho que nós vimos hoje aqui, aprendendo com Moisés o que nós não devemos fazer diante de uma circunstância difícil, de uma luta, de um problema, de uma situação inesperada, diante de pessoas ou diante de Deus, tá bom? Então, dê um joinha aí, aperta no sininho, compartilhe aqui no seu story esse vídeo, compartilhe também no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas assim como você foi. Quero mandar um abraço para a Idalina Guerin, o meu irmão Rafael, a Elaine Schmidt, a Patrícia
Mazeto Feitosa, que sempre está aqui conosco, o Antônio Correia, precioso também, a Poliana Cristina Oliveira, o Elias Conte Júnior, o Uziman Weir, deve ser uma loja com alguém aí por detrás, a Cleonice, o Douglas Frasca e os nossos amados irmãos estão aqui online, ao vivo aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, meus amados. Que Deus vos abençoe, que vocês sejam proativos, obedientes e não reativos, emocionalmente fragilizados, tomando decisões erradas na sua vida. Não, decisões certas, sábias, equilibradas e abençoadas no Senhor. Então, temos que aprender grandes lições aqui com a vida de Moisés. Que Deus abençoe você. Aqui no link de descrição, aqui embaixo, tem os dias e horários de culto, tem todas as informações, redes sociais e mídias sociais da nossa igreja. Tem também todas as informações de como você pode contribuir, se levantar como um cooperador fiel, abençoado nesse ministério. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida se você lançar uma semente, exercer a sua generosidade. Deus fará maravilhas na sua vida financeira, na sua família, irá te abençoar tremendamente. E eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada irmão e irmã que está aqui online conosco, ouvindo esta palavra, ouvindo esta live, aprendendo conosco, a como sermos obedientes, proativos e não reativos, emocionalmente fragilizados diante das decisões da vida. Pai, nos dê equilíbrio, sobriedade, sabedoria, graça, para que possamos escolher de forma, ó Deus, correta, decisões corretas, influências corretas, escolhas, ó Deus, de acordo com o teu coração, com a guiança do teu Espírito Santo. Abençoa cada um dos nossos irmãos preciosos, queridos. Ó Deus, dê graça, orienta, inteligência sobrenatural, sabedoria do alto, Pai, equilíbrio e sobriedade em todas as áreas da sua vida, que exerçam liderança, influência, que tenham uma vida abençoada, uma vida, ó Deus, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Nos ajuda diante das encruzilhadas da vida, das decisões, ó Deus, das várias contingências, das várias decisões que temos que tomar na nossa vida. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos prudência, dá-nos inteligência espiritual diante dos desafios da vida. Nós te pedimos essa graça. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos líderes segundo o teu coração e a sermos pessoas abençoadas segundo o teu ponto de vista e segundo a eternidade. É o que eu te peço de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar aqui para você também um convite. Nós temos um curso, As 5 Linguagens do Amor, amanhã, sábado, às 5h30, na Igreja Casa na Rocha. Se você puder, venha lá estar conosco, seja casado, solteiro, viúvo, qualquer seja a sua condição, esse curso é abençoado para os seus afetos, para os seus relacionamentos, para aquilo que você precisa como ser humano, como pessoa, independente da sua condição, do seu estado civil. Venha fazer esse curso conosco. Nesse sábado, 5h30, Dr. Camargo 4555, Zona 2, aqui em Umuarama, Paraná. O endereço está aqui embaixo da igreja, no link de descrição. Vem estar conosco nesse sábado às 5h30, um curso tremendo sobre as 5 linguagens do amor. E também nesse domingo de manhã, às 9 horas e às 19 horas, nós teremos um culto especial com os meus pais, Pastor Giovanni e Elizabeth Zimmermann. Vão estar conosco às 9 horas da manhã e às 19 horas na nossa igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Desde já nós agradecemos a sua semente, a sua generosidade, a sua semente abençoada nesta vida, nesse ministério. Que Deus abençoe e obrigado por nos ouvir, por estar conectado conosco. Compartilhe esse link com outras pessoas para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas assim como você foi através desse ministério, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém, amém e amém.